Olá pessoal, tudo em poucas palavras. Vamos aqui pensar sobre um dos caras considerado como o último filósofo da era medieval, Guilherme de Ockham, um inglês extremamente importante no pensar filosófico nessa ponte da era medieval para a era moderna, o começar da era moderna. Então, ele é aquele que está lá como o fim e ao mesmo tempo também a porta para o novo pensar, né? Como fim no sentido da ruptura do pensar medieval para pensar que vai começar a surgir com iluminismo. Então, um cara do século XIII. O que você entende ao estudar assim, sobre a filosofia dele? Muita gente diz que ele é um cara que se levanta totalmente contra a igreja. Alguns, né, pensam que ele não cria nas questões religiosas, mas não. Ele bate de frente com os pensamentos filosóficos predominantes na igreja católica contemporânea, como também do pensar medieval, porque a boa parte dos filósofos medieval eram cristãos, uma boa parte, não todos. Então, e nem todos eles pensavam da mesma forma. Havia uma diversidade do pensar. Você estudando, você consegue compreender isso. O que acontece? Guilherme de Ockham, ele vai assim, resumindo o seu pensar aqui em poucas palavras, é o seguinte: há uma necessidade de gerar uma separação entre aquilo que tem a ver com a fé e aquilo que tem a ver com a razão. Aquilo que nós podemos distinguir no fato real por meio de experiência e aquilo que nós não podemos distinguir por meio de experiência. Então a gente encaminha isso numa questão de crença. Aí ele vai trazer essa ideia sobre as questões da existência de Deus. Então ele vai falar as questões da existência de Deus, apesar de ter algumas evidências, mas não é totalmente conclusivo. Por isso que esse elemento é um elemento que é artigo da fé, não artigo da filosofia, no sentido da busca da verdade por meio dos fatos existenciais. Então, Guilherme de Ockham, ele sempre vai fazer essa distinção. Aquilo que nós podemos contemplar e aquilo que nós não podemos contemplar. E assim como também na compreensão do próprio ser. Ele vai olhar nessa questão da alma. Ele vai falar, não, nós não podemos provar a existência da alma. Então, a existência da alma também é um artigo de fé. Porém, nós temos algumas evidências que acabam nos remetendo à crença nisso. Ele vai tentar fazer essa distinção entre o intelecto sensitivo e o intelecto racional. Ele também fala, essa divisão também não é um artigo filosófico no sentido experimental, mas ele também acaba sendo artigo de fé, porque ninguém pode comprovar isso verbalmente, no sentido de demonstrar uma evidência sobre essa distinção. Aí ele também faz a distinção quanto, né, a razão, né, essa questão da razão e essa questão também da vontade, que acaba sendo esse elemento, a área sensitivo, o intelecto sensitivo e o intelecto racional. Ele tem essa divisão sobre o ser. E aí ele vai trabalhar a questão da formação do corpo. É a alma que traz a estrutura ou o próprio corpo que dá a estrutura? Então, ele vai trazer a questão da multiplicidade de forma, mas ele vai também acreditar que existe uma unidade no ser. O ser é uno, não existem, apesar de existirem variedade de formas, mas quanto ao sujeito como sujeito, ele é uno, deve ser considerado uno e não simplesmente cópia de outras formas. Então é bem complexo a forma dele de pensar, né? Sendo ele também alguém que bateu de frente com o realismo e
nominalista, considerado assim como um nominalista. Então, Guilherme de Ockham, acho que o nome dele eu estou falando bem porque é o nome inglês, ele é um inglês. E às vezes eu não sou muito bom em inglês, né? Então ele é um nominalista e aí ele nos deixa esses fundamentos para nós pensarmos aqui. É só uma questão mesmo de compartilhar aquilo que nós estamos estudando, porque a gente aprende muito mais compartilhando. Então, estou aqui para deixar essa ideia para que você pense sobre Guilherme de Ockham. Fui.